você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Só poucas pessoas acharam ou falaram graças a Deus, muitas graças a Deus. Né? Sem ânimo. Vou esperar mais. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugar-nos com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora e oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por tua palavra, porque esta palavra, como ela diz, é viva e eficaz. Então, Senhor, que haja um resultado na vida das pessoas que estão dispostas a ouvir a tua palavra. Que haja um resultado, ó Deus, na vida das pessoas que querem te servir, que querem te seguir. Que haja um resultado, Senhor, na vida daqueles que realmente, ó Deus, têm o desejo de estar junto a Ti em Tua presença. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é buscando a presença de Jesus. Como vocês observaram no texto lido, nós temos um contexto de um homem chamado Simão, que a Bíblia está dizendo aqui que ele era um dos fariseus. Fariseus eram aquelas pessoas estudiosas da Torá, eram
praticamente um grupo político, um grupo de pessoas influentes que tinham dinheiro, que tinham posses. Eram pessoas bem vistas na sociedade. Se fosse nos dias de hoje, só não tem muita coisa a ver, mas só para você entender, seria como se fôssemos empresários, pessoas ligadas aí a coisas que dão muito dinheiro. Então, esse grupo de pessoas, eles tinham muita curiosidade sobre Jesus. Parte desse grupo não gostava de Jesus, e alguns gostavam de Jesus, queriam saber mais, queriam aprender com ele. E esse fariseu chamado Simão, ele convidou Jesus para que Jesus fosse até a sua residência, até a sua casa. Então Jesus pega os seus discípulos e vai, entra naquela casa. Provavelmente ele foi recebido ali na porta, pelos servos, talvez pela esposa, pelos filhos de Simão. E Jesus senta naquela mesa. A mesa naquela época era uma mesa bem baixinha assim, a pessoa sentava no chão, normalmente em tapetes, para poder se alimentar. De repente, chegou uma mulher naquela casa que não tinha sido convidada. Ninguém sabe como ela passou pela porta, como ela passou pelos servos, mas o fato é que ela chegou dentro daquela casa. Simão também queria estar perto de Jesus, porque ele convidou Jesus para sua casa. Mas eu acredito que Simão, ele tinha uma curiosidade. Simão, ele estava ali para poder talvez aprender alguma coisa, ou fazer uma prova com Jesus, como muitos fariseus faziam provas com Jesus, faziam perguntas para Jesus. Só que aquela mulher que chegou sem ser convidada, ela entrou naquela casa de Simão com um propósito. Ela foi ali para adorar o Senhor Jesus. Ela entrou ali para chorar aos pés de Jesus. Ela entrou ali para enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela entrou ali para ungir Jesus com o unguento que ela tinha. Ela entrou ali com o propósito de servir a Jesus, de glorificar Jesus, porque ela ficou sabendo, Jesus acabou de entrar na casa de Simão. Então ela vai na direção daquela casa. Talvez, no primeiro momento, um dos servos possa ter pensado assim: ela deve ser alguma das mulheres que servem a Jesus. Ela deve ser daquelas pessoas, porque havia mulheres que serviam a Jesus. Havia, como a Bíblia diz, mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Então Jesus não estava acompanhado só dos discípulos no sexo masculino, mas também tinham as mulheres que seguiam ao Senhor. Também tinham mulheres que estavam próximas ali. Porém, haviam pessoas dentro daquela casa que conheciam aquela mulher. Porque o texto da Bíblia diz que ela era uma pecadora. Aqui se refere à prostituição. Quer dizer que aquela mulher, ela vendia o seu corpo para poder sobreviver. Então ela era uma pessoa conhecida dos homens que estavam dentro daquela casa. Eu, por exemplo, pessoalmente, não conheço nenhuma prostituta, não tenho amizade. Sim, não conheço, não tenho meu convívio, não sei. Se eu conheço, eu não sei. A pessoa não me contou. Agora, aquelas pessoas ali dentro sabiam muito bem quem era aquela mulher. Talvez os servos não, talvez os empregados não, mas aqueles homens sabiam quem era ela. Inclusive o Senhor Jesus também sabia. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que o Senhor Jesus não conhece a nossa vida. Às vezes nós achamos que as coisas de Deus são simplesmente coisas materiais, são simplesmente coisas, encontros de amigos, encontros de pessoas numa casa. Só, meus irmãos, que aonde Jesus Cristo está, os milagres acontecem, a vida das pessoas mudam, os demônios são expulsos, o reino de Deus é pregado, a obra de Deus é feita. É por isso que nesta noite Jesus vai fazer a obra na sua vida, porque Ele está aqui para fazer a diferença.
religiosidade. Eles não estavam ali na verdadeira intenção de servir a Jesus, de buscar a Jesus. Veja bem, olha só. Aqui, a palavra revela exatamente a pessoa de Cristo, como Cristo se manifestou. Isso na vida da mulher. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim, por favor, repita após mim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se as pessoas, como é o caso daqueles convidados, estão apegados à lei e dizem assim: olha, quem errou tem que pagar. Quem errou está amaldiçoado, tem que sofrer. Quem errou não pode mais refazer a vida, porque a vida dela está condenada. Não tem mais solução para ela. Porque muitas pessoas, elas pegam e colocam as coisas dentro de modelos, como se fosse uma forma de bolo. Quando você vai fazer um bolo, existem vários tipos de forma de bolo. Você mistura lá o que você tem que misturar e coloca dentro daquela forma para você levar ao forno. A questão toda é que o ser humano não é uma forma. Por quê? Cada ser humano é único. Não dá para eu chegar aqui e medir um pelo outro, porque cada pessoa tem um jeito diferente de ver a vida. Cada pessoa tem uma maneira diferente de internalizar os conceitos. Então, às vezes, dentro de uma igreja como essa, ou dentro de uma casa com várias pessoas, você não vai conseguir fazer aquela pessoa entrar dentro de uma forma, entrar dentro de como se ela fosse um produto, como se ela fosse uma massa, e todo mundo caminha igual. As pessoas são diferentes, as pessoas têm ideias diferentes, gostos diferentes, o rosto é diferente, a impressão digital é diferente, a arcada dentária é diferente, tudo é diferente, ninguém é igual a ninguém, mesmo aqueles que são gêmeos são diferentes. Não existe igualdade na humanidade, no sentido de que uma pessoa é igual a outra. As pessoas têm a sua individualidade, e quando você olha para as pessoas segundo a lei, segundo a uniformidade, segundo aquilo que já foi pré-determinado, você pode incorrer em erros, porque você diz assim: ah, mas o fulano não é assim, o ciclano não é assim. Só que você não está tratando com uma coletividade. Quando você trata com o ser humano, você tem que tratar como um ser único. Cada ser humano é um ser único. Então, aquilo que dá certo para mim, pode não dar certo para você. Aquilo que não dá certo para mim, pode dar certo para você. Só que as pessoas, elas olham e falam assim: não, aquele não serve, aquela não serve, aqui não é o lugar dele, aqui não é o lugar dela. Olha, essa pessoa aqui está fora de contexto, aquilo ali não dá certo. Por quê? A nossa tendência é julgar a partir da nossa visão de mundo. A nossa tendência é medir o outro a partir daquilo que nós achamos que tem que ser, a partir daquilo que nós achamos que tem que acontecer. E essa mulher pecadora destoou do ambiente. A maioria que estava naquela mesa era homem. As mulheres estavam afastadas. Não era lugar para ela. Ela não tinha sido convidada. Ela estava praticamente fora de qualquer contexto. Mas preste atenção: a mulher, que era conhecida, né, da cidade, porque aquelas pessoas ali sabiam quem era ela chegou por detrás de Jesus aos seus pés, chorando, e começou a regar os pés com as lágrimas e enxugar-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os seus pés e ungia-lhes com um unguento. Eu acho que ficou uma coisa muito esquisita. A pessoa, é uma cena quase que fora do comum. Você está sentado agora aí nesse banco. Pensa numa pessoa vindo por detrás do banco, agarrando os seus pés e chorando nos seus pés. Você toma um susto e fala: o que é isso?
cabelo aí tratado aí, bem cuidado, você misturando seu cabelo com lágrima e com unguento, como é que ia tirar isso do cabelo dessa mulher depois? Você está entendendo? Pensa, é óleo, unguento é óleo, pensa aí, vamos dar um banho lá nesse cabelinho aí, passar óleo, uma coisa, estava tudo fora de contexto, não tinha nada a ver com o que aquela mulher estava fazendo para todos que estavam naquele local. O que você precisa entender é que a sua individualidade só tem alguém que te conhece verdadeiramente como você é, que é o seu Criador. Somente Deus sabe quem você é de verdade. Por mais que os seus amigos pareçam que não te conhecem, por mais que as pessoas ao seu redor achem que saibam quem você é, mas só Deus sabe quem você é de verdade. Só Deus sabe aquilo que você passa, só Deus sabe aquilo que vai na sua mente, só Deus sabe aquilo que vai no seu coração. Jesus estava entendendo tudo, mas ali naquela casa ninguém estava entendendo nada. Irmãos, quantas vezes nós estamos assim? Nós estamos na presença de Jesus, nós estamos buscando a Jesus, e nós temos que conviver com as diferenças, nós temos que conviver com pessoas diferentes, nós temos que conviver com ideias diferentes, temos que conviver com situações diferentes, mas tudo isso, meu irmão, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de cada um de vocês. O palco pode ser a sua casa, pode ser aqui a igreja, pode ser o seu local de trabalho, pode ser onde for. Quando você se depara com uma situação inusitada, qual é a sua reação? A sua reação é reprimir, a sua reação é dar as costas, a sua reação é dizer não vai dar, isso não está certo, isso está errado. Como você reage diante da diferença, diante daquele que parece ser o contrário, diante da atitude que parece ser totalmente contra tudo aquilo que alguém possa imaginar? Quando isso viu um fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Diz assim: olha, Jesus, se ele fosse profeta, que aqui o Simão que convidou Jesus para ir na casa dele já tinha desacreditado de Jesus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que elas frequentam as igrejas, mas elas já desacreditaram de Jesus. Tem muitas pessoas que elas carregam a Bíblia, mas elas já desacreditaram de Jesus. Tem muitas pessoas que louvam a Deus, mas elas já desacreditaram de Jesus. Por quê? Porque Jesus não está cabendo no modelo dela, porque Jesus não está na lei dela, porque Jesus não está do jeito que ela quer, porque Jesus não faz as coisas do jeito dela, do jeito dele. Então preste atenção nisso. Às vezes Jesus está na casa, às vezes Jesus está do nosso lado, e nós já estamos dizendo: ó, ele não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de pessoa é essa. Se ele fosse profeta, ele saberia que mulher é essa. Essa mulher é uma pecadora, essa mulher está errada, ela não deveria estar aqui nessa casa. Ele não deveria permitir que essa mulher colocasse a mão nos pés dele, ele não deveria permitir que essa mulher derramasse lágrimas nos pés dele, ele não deveria permitir que essa mulher o ungisse e o beijasse. O que é isso que está acontecendo? Ele estava reprimindo, ele estava contra. Agora entenda, consigo mesmo. Você consegue pensar nisso? Ele estava contra consigo mesmo, ele estava contra dentro dele. Porque deixa eu te falar uma coisa: tem muitas pessoas que elas se mostram a favor do lado de fora. Provavelmente ele estava com um sorriso nos lábios. Tudo bem, Senhor? Graças a Deus. Estava fingindo que nada estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que consigo mesmo. Então, meus irmãos, presta atenção numa coisa: não dá para servir a Deus nas aparências, porque na mesa estava tudo bem, do lado de fora estava tudo bem, mas na consciência de Simão, ele estava pensando isso, ele estava pensando: como é que pode Jesus fazer isso? Irmão,
consciência negando a Jesus. Estamos na nossa consciência negando a eficácia da palavra de Deus. Estamos dentro de nós questionando, falando: para que tudo isso? Para que essas coisas? Para que tanto isso? Não tem necessidade dessas coisas. E ele falava consigo, mas Jesus sabia o que ele estava pensando. Jesus sabe o que você está pensando. Jesus sabe qual é a sua verdadeira vontade. Jesus sabe qual é a sua verdadeira intenção. Do lado de fora pode parecer tudo bonito, do lado de fora pode estar tudo certo, mas Jesus sabe o que você está pensando. Jesus sabe o que eu estou pensando. E Jesus foi no pensamento de Simão. Jesus começou a tratar daquilo que Simão falava consigo mesmo. Ele não tinha feito comentário com outras pessoas, mas ele falava consigo mesmo. Aí Jesus falou assim: Simão, uma coisa tenho para te dizer. Aí ele, todo feliz, disse: dize a mestre, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. O que o Senhor tem para falar comigo? Aí a Bíblia diz aqui, olha, que Jesus falou assim: um certo credor tinha 2 devedores. Quantos devedores Jesus falou, igreja? Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. O primeiro devia quanto, igreja? 500. E o segundo devia? 50. Qual que é maior, 500 ou 50? Isso, desse jeito, igual quando a gente, se a gente estivesse lembrando do nosso tempo de escola. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Os 2 estão perdoados da dívida. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem, é isso mesmo. Aquele que devia 500 e foi perdoado, ele ama mais do que aquele que devia 50, porque ele devia menos, então ele ama menos. A medida do amor é menor. Aí, depois dele ter respondido isso, até então ele achava que Jesus estava querendo trazer uma palavra para o coração dele de ânimo, de força, que Jesus estava querendo estimular, dizer: olha, continua, vai em frente, você está correto no que você pensa, você está certo, é isso mesmo que tem que ser. Estava animado, porque do lado de fora estava tudo certo. Voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: Simão, dá uma olhadinha nessa mulher que está aqui. Presta atenção, essa mulher é diferente de todo mundo. Essa mulher chegou aqui totalmente. Vês tu essa mulher? Vocês conseguem visualizar essa mulher? Conseguem, meus irmãos? E só umas 3 pessoas. Vou perguntar de novo: você consegue pensar nessa mulher como se ela estivesse ali na cena? Você consegue? Amém. Consegue pensar nela? Então, ela estava ali, chorando, soluçando, derramando um unguento nos pés de Jesus, enxugando com os seus cabelos e beijando o pé de Jesus. Essa era a cena. Pensa aí, ó, nessa cena. Aí ele disse aqui, ó: eu, Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. E já começou a falar assim: Simão, você é mal educado. Você é mal educado. Porque era tradição dos judeus. Quando você chegasse da rua, você tinha que tirar, né, as suas sandálias, lavar os seus pés. Normalmente era um servo que vinha com uma bacia logo na entrada, e aí você se assentava e aquele servo lavava os seus pés, enxugava os seus pés. Ele falou assim: ó, você não me deu água para os pés. Olha a sua falha aí, Simão. Irmãos, Jesus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O que Jesus tem para dizer, ele fala. Ele contou uma historinha para ver se Simão entendia. Simão não entendeu. Ele foi lá no íntimo dele e falou: tá vendo aqui? Você está achando que ela é a pior pessoa dessa casa, mas você não lavou os meus pés, então você está em falta comigo. Outra coisa, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Então você está vendo o que ela fez? Ela fez mais do que você. Você podia ter trago uma bacia e ela lavou os meus pés com as lágrimas.
Porque aquela mulher estava ali para servir a Jesus. Essa era a diferença. Simão convidou Jesus para a casa dele, mas ele não queria seguir a Jesus, ele não queria servi-lo, ele não queria ir após ele. Porque, irmãos, a religiosidade do lado de fora, mostrar que eu tenho Jesus só para os outros verem, não adianta de nada. Isso não resolve a minha vida, isso não muda meu caráter, isso não muda a minha forma de pensar, isso não muda minhas atitudes, porque eu não recebi Jesus na minha vida. Eu não quero segui-lo, eu não quero servi-lo, eu só quero mostrar para os outros que eu estou bem, que eu estou guardado, que eu estou protegido, que eu estou debaixo de uma cobertura, que se fala muito por aí, um negócio que não existe, é a tal da cobertura espiritual. Sabe por quê, igreja? Porque toda a igreja, ela já está coberta pelo sangue de Jesus Cristo. A tua cobertura espiritual é Jesus Cristo. Quem dá cobertura espiritual para uma pessoa não é pastor, não é placa de igreja, não é apóstolo, não é bispo, não é ninguém, é o Senhor Jesus Cristo, porque você está debaixo da proteção de Jesus. Agora, isso é uma coisa que acontece na alma, no espírito, no interior. Só que aquele homem, ele não tinha entendido isso, e Jesus deu essa palavra dura para ele: não me deste um beijo. Porque o judeu, ele tem esse costume de dar um beijo, né, na chegada. Se você não me deu um beijo, quer dizer, sabe o que Simão estava mostrando? Eu não vou lavar os seus pés, Senhor. Eu não vou te dar essa moral. Eu não vou te dar um beijo no rosto para dizer que eu sou íntimo do Senhor. Eu não vou dizer, não, o Senhor está ali como meu convidado, mas é o Senhor lá e eu aqui. Tem muitas pessoas assim, meus irmãos, que Jesus está na casa dela, que Jesus está ali pertinho dela, mas ela não quer dar beijo em Jesus, ela não quer lavar os pés de Jesus, ela não quer ter contato com Jesus, ela não quer tocar em Jesus, ela não quer se aproximar de Jesus. Irmão, abre os teus olhos espirituais nesta noite. A Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja como é que está a sua vida espiritual. Você está pertinho de Jesus, você está beijando o rosto de Jesus, você está lavando os pés de Jesus, tocando nos pés de Jesus, ou você está lá na ponta da mesa só observando? Quem sou eu, meus irmãos, dentro da casa de Simão? Quem sou eu dentro da igreja? Quem sou eu na minha vida cristã? O que eu estou fazendo? Isso é uma análise pessoal. Eu não posso analisar por você. Eu não posso dizer se você está bem espiritualmente ou se você está mal espiritualmente. Quem tem que fazer essa análise é você. E ele diz aqui, ó: mas esta, aí você está desprezando, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Você não quis ter intimidade comigo, beijando aqui o meu rosto, mas ela está beijando os meus pés. Uma coisa que está suja da rua, acabou de chegar da rua com os pés sujos, ela estava beijando poeira, estava beijando sujeira, porque os pés de Jesus estavam sujos. Olha aí, olha a diferença do tratamento. Mas a pecadora era a mulher, a errada era a mulher que não prestava, e ele estava ali todo cheio de si, né? Dentro da sua roupa, da sua indumentária, sorridente. Tudo bem, mestre? Está bem servido. Mas ele não queria se aproximar, ele não queria, ele quis Jesus na casa dele, para todo mundo saber que Jesus foi na casa dele, mas ele não queria Jesus na vida dele. A pergunta que eu te faço nesta noite é: você quer Jesus na tua vida? Porque quando você beija o rosto, quando você lava os pés, para aquela época era sinal de intimidade. É como se no dia de hoje alguém te dissesse: você tem coragem de sair de mão dada com Jesus pela rua? Você tem coragem de sair abraçado com Jesus pela rua? Você tem coragem de levar Jesus aonde você for? Você tem coragem de Jesus ficar esperando você lá na porta da sua escola? Você tem coragem de levar
mas esta ungiu-lhe os pés com um unguento, um perfume. Você tinha que ter ungido a minha cabeça com óleo. Jesus falou: é costume do judeu. Você não fez isso. 3 coisas ele não fez: porque ele não queria ter intimidade, ele não queria estar próximo, porque ele tinha que botar a mão na cabeça de Jesus e ungir, e passar assim, olha, na cabeça de Jesus, nos cabelos de Jesus, um unguento. Ele tinha que fazer isso, porque era o costume daquela época fazer isso. Ele tinha que dar um beijo no rosto de Jesus quando Jesus apareceu na porta da casa dele. Ele tinha que colocar Jesus para dentro ali, sentado, e lavar os pés de Jesus, enxugado com uma toalha e levado Jesus até a mesa. Mas ele não queria contato com Jesus. Tem muitas pessoas que estão assim, elas estão empavonadas, estão endurecidas, igual o pavão quando ele abre o... Não quero, isso aqui, entendeu? Uma coisa formal. Ele lá e eu aqui, ele longe, ó, deixa ele para lá, quero ele lá, não quero ele perto de mim. Jesus mostrou para aquele homem onde ele estava na vida dele, só na casa. Era como se fosse um quadro na parede, é como se fosse uma fotografia, é como se fosse uma gravação no celular, só lá no celular. Isso não é intimidade, meus irmãos. Skype não é intimidade, Facebook não é intimidade, contato à distância não é intimidade. Intimidade é quando você passa o óleo na cabeça, quando você dá um beijo no rosto, e quando você bota a mão nos pés empoeirados e lava, e se ajoelha aos pés dele para lavar, para tocar em Jesus, para ser próximo de Jesus. Jesus, ele entrou dentro da casa de Simão, talvez na expectativa de que Simão quisesse ser próximo dele, porque alguém que é convidado para comer na sua mesa, alguém que é convidado para entrar na sua casa, é porque uma pessoa tem um contato maior, tem um contato mais próximo. Então, meus irmãos, tem muita gente namorando Jesus de longe, tem muita gente conversando com Jesus pelo WhatsApp, tem muita gente conversando com Jesus pela internet, como se Jesus estivesse lá longe e ele aqui. Hoje o Senhor está nessa casa, e arranca aí tudo que te impede e chega aos pés de Jesus, abraça Jesus, faz Jesus ser próximo seu. E outra coisa, só você pode fazer isso, porque a casa é sua. Eu não posso juntar você com Jesus igual as pessoas juntam 2 namorados. Eu não posso marcar um encontro secreto entre você e Jesus e daí largar você lá encontrando com Jesus. É você que precisa dizer: Senhor, eu estou aqui para te tocar, para te servir. Eu estou aqui para ter um momento de intimidade contigo. Eu separei esse tempo da minha vida, foi para poder dedicar ao Senhor. Eu estou atento ao Senhor, eu estou junto do Senhor, eu estou próximo do Senhor. Por isso te digo, disse Jesus, que os seus muitos pecados, os pecados dessa mulher, lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, Jesus falou assim: essa mulher está com os pecados dela perdoados, porque ela muito me amou. Se você quiser mudar, se você quiser um novo rumo para a sua vida, se você quiser que o ano de 2016 seja um ano diferente para você, seja um ano novo para você, você precisa chegar mais perto de Jesus. Eu até admito, eu estou na casa com Jesus, eu creio que vocês estão na casa com Jesus. Agora, em que posição você está na casa? Você está lá aos pés dele, ou você está lá na cabeceira da mesa, olhando de longe? Não toco, não me envolvo, não estou dentro, estou aqui, mas não estou fazendo sala. Quantos crentes nós temos aí fazendo sala? Eu estou fazendo sala, eu estou aqui por obrigação,
Eu estou aqui porque eu tenho que estar. Porque se eu não precisasse, eu estaria em outro lugar. E assim por diante, tem muita gente assim. E disse a ela agora: os teus pecados te são perdoados. Ah, meus irmãos, houve um escândalo. Os que estavam na mesa começaram a dizer entre si. Agora eles já estavam falando já abertamente: quem é este que até perdoa pecados? Aí eu volto lá no texto que eu li de Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você acreditar em Jesus, se você confiar em Jesus, tudo vai ser resolvido em Cristo. Todas as suas dúvidas, os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas tribulações, tudo aquilo que você tem passado, que você tem vivido, vai estar encerrado e vai estar resolvido em Cristo. Jesus ignorou aquela mesa ali, meu irmão, já perdeu a espiritualidade toda. Aquela mesa, aquele pessoal todo lá, não conseguiram. Eles, infelizmente, foram para outro caminho, como muitas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: estar na igreja é legal, é bom, mas não basta. Não basta você sentar só nesses bancos aqui. Isso é uma parte. Quem tem que estar aqui por inteiro é a sua consciência, é o seu pensamento, é o desejo que você tem dentro de você, que você diz assim: Senhor, eu estou aos teus pés, eu estou reunido contigo. É algo que nasce aqui dentro, é algo que toca em você. Não foi convidado, não foi chamado, não foi nada, mas tocou em você. Ele está aqui e é aqui que eu quero ficar. A presença dele é real, então é a presença dele que eu quero desfrutar. Eu quero me lançar aos pés dele, eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo, eu quero estar com ele, eu quero estar junto dele. Aí ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai de paz, minha filha. Tudo que eu tinha que fazer com você eu já fiz, pode seguir o seu caminho. E aquela mulher foi embora. E os fariseus e Simão e aquela casa não ouviu o que Jesus disse na casa de Zaqueu. Sabe o que Jesus falou na casa de Zaqueu? Hoje veio salvação nesta casa, mas na casa de Simão ele não falou. Sabe por que ele não falou? Porque Simão não deu lugar. Simão abriu a porta, mas não abriu o coração. Simão abriu a janela, mas não abriu a alma, não abriu o espírito, não abriu a consciência. Ele queria estar com Jesus, mas ele não queria que Jesus estivesse com ele. Ele não queria intimidade, ele não queria proximidade. Quem sou eu? Será que eu sou aquela mulher pecadora? Aquela mulher que sabe que fez tudo de errado, mas que diz assim: Senhor, eu estou na tua presença por inteiro. Eu quero te beijar, eu quero te abraçar, eu quero enxugar os seus pés, eu quero fazer tudo para o Senhor, como uma entrega 100%. Ou será que nós estamos como aqueles homens, murmurando na mesa, reclamando na mesa, questionando no pensamento, falando que nada eu não vou seguir, que nada eu não vou fazer, que nada eu não vou chegar lá? Como é que elas realmente estavam? Como é que realmente eu estou? Em que posição eu estou? Onde eu estou dentro desta casa? Onde eu estou na presença de Jesus? Eu estou mais perto de Jesus ou estou mais longe de Jesus? Onde eu estou? Porque a atitude que aquela mulher teve foi uma atitude de fé que a salvou, que mudou a vida dela, que transformou a vida dela. Então, se você tiver uma atitude de fé, de se aproximar de Jesus, de buscar a Jesus, de colocar a sua vida no altar de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu vou te buscar, Senhor, eu estou na tua presença de verdade. Eu creio que agora vai ser uma nova jornada, agora vai ser uma nova caminhada, agora vai ser uma nova história.
você não está enquadrado ou enquadrada. Até eu mesmo, como pastor, posso falar isso para você, mas a minha opinião não é superior à opinião de Jesus Cristo. O que vale aqui dentro é a opinião de Jesus Cristo a seu respeito. E Ele tem algo a fazer na tua vida se você der lugar. Ele tem algo a fazer na tua vida se você quiser. Quando você recebe a palavra de Deus essa noite, se você puder, por favor, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração e feche os seus olhos agora. Pai Todo-Poderoso, Senhor, assim como o Senhor Jesus esteve na casa de Simão, eu creio que o Senhor Jesus está aqui. Eu creio que o Senhor Jesus está no meio de nós. Eu creio que o Senhor Jesus está presente aqui neste lugar. Deus, eu quero tomar a postura que aquela mulher teve, que é de estar aos teus pés, que é de dar ósculo no Senhor, abraço no Senhor, cheiro no Senhor, que é de colocar um guento sobre o Senhor, que é de me lançar diante do teu altar. A tua palavra diz, Senhor, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que onde eu não posso tocar, onde eu não posso chegar, o teu Espírito Santo toque agora, o teu Espírito Santo chegue agora. E que este ano de 2016, Senhor, seja um ano que nós possamos estar aos teus pés. Seja um ano de intimidade com o Senhor Jesus. Que seja um ano de proximidade com o Senhor Jesus. Ainda, Deus, que nós não venhamos a ser queridos, talvez, no meio da humanidade. Ainda que nós venhamos a ser desprezados por A, B ou C, nós nos colocamos aos teus pés, Senhor. Nós nos lançamos aos teus pés, Senhor, porque nós queremos mais intimidade contigo. Nós queremos mais proximidade contigo.